Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, bem-vindos a mais um dia de aula. Hoje é quarta-feira, dia 11/11 de 2020. E no calendário aqui do mês de novembro, a Pro destacou aqui também, ó, dia 11, quarta-feira. Bom, e para começar a aula de hoje, eu farei a correção da página 152, que é a página da lição de casa, tá bom? Então, abram aí. Então, vamos lá. Aqui na atividade de número 1, né, estava pedindo para vocês observarem esse mosaico aqui e contornar as formas, tá? As formas são triângulo, paralelogramo e quadrado. Então, vocês tinham que identificar aqui nesse mosaico. Então, a Pro contornou aí, olha só. Então, ficou assim, ó. O triângulo, paralelogramo e quadrado. Lembrando que vocês poderiam, né, podem ter identificado essas formas em outros lugares, né, porque tem paralelogramo aqui em outros lugares, tem triângulo aqui, tá? Então, a Pro destacou apenas as formas que estavam pedindo e uma vez só, tá bom? Essas duas atividades aqui, a 2 e a 3, são atividades pessoais, então cada um respondeu de uma forma, tá bom? Aí a Pro vai ver por tarefas depois. Agora eu vou pedir que vocês abram na página 160, tá bom? Então, vocês já fizeram algumas páginas aí e vão pular para a página 160, tá bom? Depois da lição de casa. Pronto, abriram? Então, vamos lá, que hoje eu vou falar sobre uma outra profissão, contador de história. Será que tem essa profissão? Você já ouviu falar? Vamos ver então aqui, olha só. A prática de contar histórias é muito antiga e atualmente há profissionais que se aperfeiçoaram nessa arte. Você já ouviu alguma história contada por um contador de histórias profissional? E aí, já escutou alguma história contada por um contador de história mesmo profissional que só trabalha com isso? Bom, eu vou contar a história para vocês, mas eu não sou contadora de histórias, tá bom? Então, vamos lá. Acompanhe a leitura aqui com a Pro, olha só. Aladim e a lâmpada maravilhosa. Aladim era um rapaz pobre que não tinha pai. Um dia apareceu na sua cidade um mágico. Esse mágico era muito mau caráter. Fingiu que era o tio de Aladim e fez o rapaz ir buscar no fundo de uma caverna uma lâmpada que era mágica. Próxima página. Na hora de sair da caverna, os dois se desentenderam e o mágico prendeu Aladim na caverna, com lâmpada e tudo. Mas o mágico esqueceu que tinha dado a Aladim um anel mágico. Com ele, Aladim conseguiu sair da caverna e foi para casa, levando a lâmpada maravilhosa. O mágico foi para a África, pensando que Aladim tinha morrido. Um dia, Aladim descobriu que, esfregando aquela lâmpada velha, de dentro dela saía um gênio que era capaz de fazer tudo o que o dono da lâmpada mandasse. Aladim e sua mãe eram pobres, mas durante muito tempo ele só pedia ao gênio o que precisava e os dois continuaram vivendo modestamente. Um dia, Aladim viu a filha do sultão, que era uma espécie de rei daquele lugar. A filha do sultão era lindíssima e Aladim ficou apaixonado por ela. Mas para casar com filha de sultão era preciso ser muito rico. Aladim então chamou o gênio. Pediu roupas, castelos, joias, ouro, cavalos, presente para o sultão, nem sei mais o que. O sultão consentiu o casamento e Aladim e a princesa foram felizes durante muito tempo. Mas o mágico, que tinha ido para a África, descobriu que Aladim estava muito vivo, casado com princesa e dono de castelo. Viu logo que isso só podia ser coisa de gênio de lâmpada. O mágico ficou furioso. Próxima página.
Então, ele inventou um plano para tomar de Aladim a lâmpada maravilhosa. Esperou um dia em que Aladim estava viajando, disfarçou-se de mercador e passou pelo castelo gritando como fazem os vendedores de rua. Lâmpadas novas, troco lâmpadas novas por lâmpadas velhas. A empregada do castelo, quando ouviu aquilo, não teve dúvidas. Pegou a lâmpada de Aladim, que era velha e manchada, correu e trocou por uma nova, certa de que estava fazendo um grande negócio. Quando Aladim voltou, não encontrou nem castelo, nem princesa, nem lâmpada, nem nada. Lembrou-se então daquele anel mágico que lá no começo da história tinha livrado Aladim da caverna. A mágica desse anel não dava para trazer o castelo de volta com a princesa dentro, mas deu para levar Aladim até o castelo. No castelo, Aladim combinou um plano complicadíssimo com a princesa e os dois conseguiram dar um veneno ao mágico. E voltaram com o castelo, com riqueza, com lâmpada e tudo. E parece que então foram felizes para sempre. Na verdade, não sei se foram felizes para sempre, que sempre é tempo demais. Mas foram felizes por muito tempo. Quem escreveu essa história foi a Ruth Rocha, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. E você gostou dessa história? E você, se tivesse uma lâmpada mágica, o que você pediria ao gênio da lâmpada? E você, acha que essa história que eu acabei de contar é uma história real, né, que realmente aconteceu, ou é uma história inventada, criada por alguém? Bom, agora nós vamos para a página 163 e eu vou contar mais 2 histórias para vocês. E vocês vão pensar se essas histórias são reais ou imaginárias, tá bom? Então vamos lá, olha só. Histórias reais ou imaginárias? Você sabe diferenciar uma história real de uma imaginária? Acompanhe a leitura dos 2 textos pelo professor para descobrir a diferença. Então vamos lá. De olho no texto. Texto 1. O maior tesouro do mundo. O feiticeiro atirou um punhado de incenso na fogueira e pronunciou as palavras mágicas. Fez-se um clarão e uma fumaça espessa desprendeu-se das chamas. Aqui tem o significado da palavra punhado, que é uma quantidade que cabe na mão, e incenso, tá? Que é composto de plantas e libera uma fumaça, que deixa o ambiente perfumado, tá? Então, continuando a leitura aqui embaixo, olha só. Mostre-me o maior tesouro do mundo, exclamou ele. Era um poderoso feiticeiro africano. Tinha dedicado sua vida ao estudo de todas as formas de magia e agora preparava-se para desfrutar do resultado de tantos esforços. A fumaça começou a formar estranhas figuras no ar. Aos poucos, as imagens foram se tornando mais nítidas. O feiticeiro pôde ver o interior de uma caverna. Em seguida, surgiu um pomar com árvores de várias espécies, carregadas de frutos. No entanto, os frutos não eram comuns. Brilhavam intensamente ao sol, refletindo cores diferentes. Vamos para o significado das palavras, olha só. Fumaça espessa. O que é espessa? Grossa, tá? Depois, desfrutar do resultado. Desfrutar é aproveitar o resultado aí de tantos esforços que ele fez. E nítida, né? As imagens foram se tornando mais nítidas, mais visíveis, tá bom? Próxima página, 165. A imagem transformou-se de novo. Surgiu uma lâmpada com a chama acesa no bico. Parecia uma lâmpada comum, de azeite,
como se usava naquela época. O feiticeiro tentou descobrir o que havia de especial nela, mas a fumaça se dissipou e a imagem desapareceu. Dissipou, espalhou-se e sumiu. Entusiasmado, o feiticeiro deu início à segunda parte de sua sessão de magia. Com a mão direita, esfregou um enorme anel negro que usava na esquerda. O anel era encantado e fez surgir um gênio diante dele. Entusiasmado quer dizer alegre. Aqui estou, meu amo. Amo olha só, senhor, dono, tá? Exclamou o gênio do anel. Em que posso servi-lo? Fale-me sobre aquele pomar que vi na fumaça da fogueira. Os frutos daquelas árvores são joias? Quis saber o feiticeiro. Sim, amo, respondeu o gênio. Aqueles frutos são feitos das pedras mais preciosas que existem. Diamantes, esmeraldas, rubis, topázios. O feiticeiro não cabia em si de tanta satisfação. Em breve, toda aquela riqueza seria sua. E aquela lâmpada velha, para que serve? É a lâmpada maravilhosa, esclareceu o gênio do anel. Na verdade, aquela lâmpada é o maior tesouro do mundo. É muito mais valiosa que todas aquelas joias. Como assim? Indagou o feiticeiro. Indagou perguntou ao feiticeiro. Perguntou o feiticeiro. Ela guarda um gênio bem mais poderoso que eu. Ele pode transformar qualquer desejo em realidade. Quem tiver a lâmpada maravilhosa em suas mãos pode pedir o que quiser e será atendido na mesma hora. Próxima página. Por isso, ela é o maior tesouro do mundo. Ela é o maior tesouro do mundo, explicou o gênio do anel. O feiticeiro pensou um pouco e depois perguntou: onde fica a caverna? É em um grande reino no interior da China. O feiticeiro esfregou as mãos de contentamento e ordenou: leve-me até lá. Imediatamente, meu amo. Em um piscar de olhos, o feiticeiro se viu transportado da África para a China. Estava em um campo deserto, próximo de uma montanha. O gênio do anel continuava à sua frente. Onde está a caverna? Perguntou o feiticeiro. Logo ali, no pé da montanha, disse o gênio. O que estamos esperando? Vamos entrar agora mesmo. Sinto muito, meu amo, mas não podemos. O feiticeiro ficou bastante contrariado com essa resposta. Como assim? Por que não podemos entrar? Gritou. Porque o tesouro se destina a um rapaz que vive na capital deste reino, não muito longe daqui. Ele é a única pessoa que pode entrar na caverna. O feiticeiro ficou furioso e perguntou: e quem é esse miserável? O nome dele é Aladim, respondeu o gênio do anel. Essa história que a Pro acabou de contar é um reconto de Edson Rocha Braga, tá? Do livro Maior Tesouro do Mundo, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Agora, na página 167, eu vou ler o texto de número 2. Vamos lá. Texto 2. Quem criou Aladim? Há pouco mais de 300 anos, um estudioso francês chamado Antoine Galland fez uma viagem ao Oriente Médio e voltou a Paris com um manuscrito em árabe de um livro de contos chamado As Mil e Uma Noites. Depois de sua publicação na França, As Mil e Uma Noites logo se transformou no livro de histórias mais conhecido de todo o Ocidente. Aladim e a Lâmpada Maravilhosa é uma das 3 histórias mais famosas do livro, juntamente com Simba, o Marujo e Ali Babá e os 40 Ladrões, todas adaptadas para a série Reencontro Infantil. Bom, eu contei o texto, a história para vocês no texto de número 1,
que é o maior tesouro do mundo. E agora eu acabei de contar aqui, né, de ler o texto de número 2, que é Quem Criou o Aladim. O que vocês acham? Qual a diferença entre o texto de número 1 e o texto de número 2? Esse texto de número 2, vocês acham que é uma história real ou é uma história imaginária? O que vocês acham? Aqui são trazidas várias informações, né, sobre quem realmente criou o Aladim, né, criou a história do Aladim. E no texto de número 1, foi uma história inventada sobre o Aladim. Agora, vou ler aqui, sobre o Edson Rocha. Edson Rocha Braga. O Edson, ele nasceu no estado do Espírito Santo, mas morou tantos anos no Rio de Janeiro que sempre se achou meio carioca. Quando criança, ele gostava de andar a cavalo, de pescar, tomar banho de rio, brincar de bola, peão, bola de gude, mas, sobretudo, o que mais gostava era de ler. Tanto que resolveu viver de escrever. Ele recontou várias histórias clássicas da literatura, adaptando-as para as crianças. E essa, né, do Aladim, foi uma delas. Agora, nós vamos para a página 168 fazer algumas atividades referentes a esses textos, tá bom? Bom, então vamos para as atividades. Bom, então vocês lembram do texto de número 1? Aí aqui tá perguntando, qual é o nome do personagem citado no texto 1? Vamos relembrar? Então, o texto 1 é o maior tesouro do mundo, né? Contar a história de um feiticeiro, né? E depois, no finalzinho da história, lá ele descobriu que só quem podia entrar na caverna era quem? Era o Aladim, né? E ele ficou muito bravo mesmo por isso. Então, aqui o personagem citado lá no texto é o Aladim. Se vocês quiserem colocar do feiticeiro, também pode, tá? Tá, pro registrou aqui, Aladim. Pergunta de número 2. Na história imaginária, para que lugar o gênio da lâmpada levou o feiticeiro? Vou ler essa parte aqui para vocês. Em um piscar de olhos, o feiticeiro se viu transportado da África, né? Ele estava na África e foi para a China. Certo? Então, vamos registrar lá. Então, aqui para a China. 3, atividade 3. No texto 1, por que o gênio da lâmpada mágica não poderia conceder o desejo do feiticeiro? E aí, vocês lembram? Então, ele fala aqui, porque o tesouro se destina a um rapaz que vive na capital deste reino, não muito longe daqui. Ele é a única pessoa que poderia entrar na caverna, certo? Então, aqui a Pro colocou dessa forma, porque o feiticeiro queria todo o tesouro da caverna, não é? Porém, ele já pertencia a Aladim. Esse tesouro era do Aladim, certo? Agora, na atividade 4. No texto 2, qual é o título do livro de histórias publicado na França e que se tornou famoso no mundo todo? Vamos ver? Vou ler esse parágrafo aqui. Depois de sua publicação na França, As Mil e Uma Noites logo se transformou no livro de histórias mais conhecido de todo o Ocidente. Então, aqui, As Mil e Uma Noites. Então, coloquem aqui na atividade de número 4. Pronto, registrou? Aí, aqui na atividade de número 5, né, seria uma conversa aí em sala de aula. E está perguntando qual dos dois textos mais lhe agradou, que você mais gostou. Foi o texto de número 1, né, que foi uma história inventada, ou foi o texto de número 2, que é uma história real? Espero que você tenha gostado das duas, tá bom? Agora, vamos para a página 169, que eu vou explicar a lição de casa. E depois tem uma atividade da letra Z no caderno, tá bom? Bom, vamos lá. Então, atividade de número 1. Assinale com a letra R o trecho da história real e com a letra I o trecho da história imaginária que aparece no livro Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Então, vamos lá. Então, aqui. E aquela lâmpada velha, para que serve? Então, esse trecho aqui, é da história real ou imaginária? Depois, quem criou Aladim? É da história real ou imaginária? Aqui, Antônio Galland fez uma viagem ao Oriente Médio e voltou a Paris com um manuscrito em árabe. É do texto de número 1, né?
que é uma história imaginária, ou do texto de número 2, que é uma história real? Depois, em um piscar de olhos, o feiticeiro se viu transportado da África para a China. É real ou imaginário? Depois, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa é uma das 3 histórias mais famosas do livro. Real ou imaginária? E na atividade de número 2, vocês vão juntar essas consoantes aqui, tá? Com as vogais para formar sílabas e depois vão escrever palavrinhas em que tem essa sílaba. Pode ser no início, no meio ou no final das palavras, tá? Então, aqui nós temos o LH. Então, ó, com E vai ficar lhe, lhá, lho, lhu e li. Aqui, ó, nhê, nha, nho, nhu e nhi. Depois, xê, chá, xô, chu e xi, tá? Então, esses são os sonzinhos aí que essas letrinhas fazem, tá bom? Agora, peguem o caderno de língua portuguesa e a letrinha Z. Bom, então no caderno de língua portuguesa, já copiem o cabeçalho, né? Colégio Batalha, São Paulo, 11 de novembro de 2020. Nome de vocês, professora Maria. E colhem aqui a letrinha Z. Pronto? Bom, vou ler para vocês algumas palavrinhas aqui, tá? Então, passem o lápis na letra Z e acompanhem a leitura das palavras com a Pro. Vamos lá, ó. Amizade, azeite, zelo, dúzia, juízo, zoada, dezena, azedo, zebu, beleza. Olha o sonzinho que faz a letra Z. Parece uma abelhinha, né? Ó, z, 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 z. Aí depois vocês têm que observar só como, quando junta a letra Z com as vogais. Então, ó, za, z, zi, zo e zu. Tá bom? Agora eu vou ler esse textinho para vocês. Depois vocês vão escrever aí mais 7 palavrinhas ou quantas palavras vocês souberem que tenham a letra Z, tá bom? Então, ó, Z tem na zebra e no zíper, no zangado e no zecão, no marido da abelha, que é chamado de zangão. Então, vocês podem identificar as palavrinhas que iniciam com Z aqui, tá? Desse textinho e escrever aqui do lado, tá? E se quiserem acrescentar mais alguma que vocês conheçam, também pode. E depois vocês vão escolher uma dessas palavrinhas que vocês colocaram aqui e montar uma frase, tá bom? Não se esqueça que tem algumas palavrinhas que quando a gente fala tem um sonzinho de Z, mas elas se escrevem com a letra S, tá? Então, se quiserem, podem pedir ajuda da Pro pelo chat, vão me perguntando, ou se tiver algum responsável aí te acompanhando na atividade, aí você tira a dúvida com ele, tá bom? Então, qualquer coisa é só me chamar que a Pro tá por aqui. Um grande beijo, até a próxima aula.